Você sabe que nós mudamos de endereço no aplicativo Amino, né? Baixe o app na descrição aqui embaixo e entre na nossa comunidade Dark Web Underworld, onde os assuntos mais macabros da internet são discutidos entre membros muito ativos e um tanto quanto sombrios. Use o chat, faça novas amizades, responda quizzes e faça enquetes. Interaja com o pessoal, que também gosta do sobrenatural. E lá também tem o fã-clube do canal David Eric, onde só com algumas moedas Amino você já garante um mês inteiro de histórias arrepiantes que não posso postar aqui no canal. Junte-se ao nosso culto. Eu gostei de ler esse livro quando eu era vivo. O Livro Maldito, mais de 70 contos que vão te aterrorizar. Dependendo do tipo de lesão na medula, as pessoas que sofrem de tetraplegia são capazes de ter sensações na pele, mesmo sem os membros funcionando. Essas sensações podem ocorrer constantemente ou quase nunca. Algumas pessoas, como a da nossa história de hoje, podem até sentir dor. Eu beijei minha esposa. Disse a ela que esperava que sua viagem de negócios até Nova York não fosse tão estressante quanto ela temia, e então a observei sair da garagem. Logo que ela se foi, entrei imediatamente em nosso banheiro e liguei o chuveiro. Minha pele formigou quando a água morna roçou minha mão. Eu estava me atrasando para o trabalho em quase todos os dias daquela semana por causa dos longos banhos que eu tomava devido ao frio que fazia na região. Parecia que hoje não seria diferente. Entretanto, imediatamente depois que coloquei meus pés na porcelana molhada da banheira, escorreguei e caí de cara no registro do chuveiro. A força do golpe foi tão intensa que fez com que o registro de aço ficasse amassado. Isso danificou gravemente minha medula espinhal e me deixou paralisado do pescoço para baixo. Apesar da dor e do choque que senti naquele momento, pude pensar em apenas uma palavra que dominava a totalidade da minha mente: quente. A primeira hora. As bolhas que cobriam meu corpo eram insuportáveis. Gritei até minhas cordas vocais ficarem roucas e logo depois começar a falhar. Meus olhos queimavam por causa do vapor fervente que envolvia a banheira como uma névoa ácida. Toda vez que piscava, sentia que uma eternidade havia se passado. Não importava o quanto eu tentasse mover meus membros, eles continuaram no mesmo lugar. A sensação de queimaduras de 3º grau pegando todo o tecido das minhas costas me fez ter uma sensação de desmaio. E naquele momento, apenas um pensamento passava na minha cabeça: Márcia, amor, por favor, volte logo para casa. Primeiro dia. Graças a Deus a água quente finalmente acabou. Pensei que aqueles riachos escaldantes nunca terminariam. A pele nas minhas costas e ombros pareciam ter subido 3 centímetros do osso. Nem mesmo a água fresca pode aliviar minha dor, que é tão avassaladora que minhas terminações nervosas parecem que estão sendo raspadas por facas. Um calo na minha bochecha está se formando, de onde o registro do chuveiro tinha batido há algumas horas. O único alívio da minha miséria é o fluxo frio de água correndo pelo meu queixo e descendo na minha boca, que eu uso para saciar minha sede. Terceiro dia. Eu não consigo parar de tremer. Meus músculos doem por causa do jeito desajeitado que meu corpo estava, e minhas feridas queimadas estão encharcadas e enrugadas. Não importa o quão cansado eu fique, não consigo me forçar a dormir. A dor é demais. E há uma corrente constante de água passando sobre o meu rosto que ameaça inundar meu nariz se eu não mantiver a cabeça elevada a um certo nível. Isso colocou uma tensão tão insuportável no meu pescoço
que sinto como se meus tendões estourassem. Meu estômago está pedindo por comida, parecendo estar rosnando no silêncio da noite. A única coisa que me impede de chorar mais é o pensamento de que minha esposa voltará para casa de manhã. Dia 5. Márcia ainda não voltou. Era para ela ter voltado ontem. Ou seu voo atrasou ou sofreu algum acidente terrível. A dor há pouco tempo deixou meu corpo. Eu não sou nada além de carne e osso, definhando em uma poça de água, urina e minhas próprias fezes. Eu posso sentir o cheiro de carne podre das minhas costas, apesar da água fluindo em meu nariz. A ideia de que eu posso morrer aqui, sozinho e esquecido, está começando a se tornar verdade. 9º dia. Minha consciência está quase indo embora. Sinto que passei a vida toda nessa banheira. O som da água batendo contra minha pele é hipnótico. Por um momento, deixo isso me consumir e sorrio enquanto imagino camas confortáveis e paisagens ensolaradas. Estar aqui não é tão ruim. Eu posso passar uma eternidade nessa banheira e provavelmente irei. Penso em quão alto iria vir a conta de água por deixar o chuveiro ligado por tanto tempo e começava a rir. O som das minhas cordas vocais inchadas esfregando-se produz um som tão horrível que faz com que até meus próprios cabelos se deteriorem. Eu não me importo mais. Essa é a piada mais engraçada que já vivi e agora vou aproveitar. O som da abertura da porta do banheiro se mistura com o meu riso. Eu vejo minha esposa entrar no banheiro pelo canto do meu olho inchado e começo a rir ainda mais. Um olhar de horror vem em seu rosto no momento em que ela vê meu corpo quebrado e molhado de água. Seu grito é tão alto que posso ouvi-lo ecoando por toda a casa. Entretanto, eu não deixo esse grito interromper minha risada. Clinicamente, passar dias sem alimento, com várias fraturas e em uma situação completamente atípica pode fazer com que um cérebro humano comece a alucinar rapidamente. A demência é um dos primeiros estágios da morte lenta, ocasionada por uma confusão de sentimentos que atinge todas as regiões de emoção do cérebro. Muito cuidado. O seu banheiro pode ser seu assassino em potencial. Até a próxima. Obrigado.